Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, igreja. Amém? Graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube. Graça e paz a você pelo Facebook. Graça e paz a você que está agora ao vivo conosco. Este é o MGA, o Ministério Graça e Apostolado. Estamos aqui na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Tá? Venha estar conosco às quartas-feiras, às 19h30. Graça e Apostolado, toda quarta-feira, o estudo extremamente, eximiamente bíblico, como está escrito, sem interpretações, como diz a palavra. Quarta-feira, Graça e Apostolado, e de domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração, tá? Então, Hebreus 10:25, não deixando de congregar, hein? Não deixe de congregar. Se você mora em outro estado, mora em outro país, então você congrega pelo YouTube, pelo Facebook. Se você mora próximo a Santo André, São Paulo, venha estar conosco às quartas e domingos. O importante é congregar. Congregar é estar junto. Amém? Olha, graça e paz, graça e paz especial a todos os pastores que estão debaixo do apostolado, em todo o Brasil e fora do Brasil também. Hoje é a 9ª parte, parte 9, de uma série de pregações e ensinos. Já virou uma série. Hoje é parte 9. Uma série de pregações e ensino que tem por tema a teologia e as suas ramificações. Hoje é a parte 9, com um assunto novo. O assunto hoje é inédito. Assunto novo. Bíblia, papel e caneta. Pega a sua Bíblia aí, pega um caderno, pega uma caneta, porque o assunto hoje vai ser exclusivo, inédito, tema novo. É a parte 9 hoje, o tema é novo. Você que ainda não assistiu a parte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, entra no nosso site, www.graceapostolado.com. Quando abrir a página inicial, você clica no link A Teologia e as suas ramificações. Ou então entra no nosso canal no YouTube. No YouTube procure por Ministério Graça e Apostolado, digita lá A Teologia e as suas ramificações, vai aparecer a playlist com as demais partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e hoje a parte 9, tá bom? O tema hoje, hein? Aliás, antes de eu dar o tema, eu preciso falar algo. A ministração hoje vai ser muito importante, como sempre, mas hoje mais importante, exclusiva, e eu preciso falar algo antes de ler, pregar, e ensinar o que está escrito. Eu te prometo, te garanto, que eu não vou mudar uma letra, mas vou ler, pregar e ensinar como está escrito. Então, antes de eu dar o texto que eu vou ler, na Bíblia, eu preciso falar algo pelo Espírito Santo que pôs no meu coração para falar. O meu objetivo hoje, nesse estudo, nesse ensino, eu não tenho nenhuma presunção em ser o dono da verdade, em ser o melhor pregador da face da terra. Eu não tenho nenhuma presunção. Não é minha intenção isso. Não quero provar nada para ninguém. Vou ler a Bíblia. Você tem uma Bíblia. Você acompanha comigo na Bíblia, a leitura. Não é meu objetivo. Eu preciso falar isso antes de ler o texto. Não é meu objetivo, não é minha pretensão mostrar ou passar superioridade, mostrar ou passar que eu sou o dono da verdade absoluta. Não é meu objetivo esse. Não é minha pretensão. Mas vou ler a Bíblia. Você tem uma Bíblia, você acompanha a leitura comigo na Bíblia. Todos entenderam? Não tenho por objetivo, não tenho por pretensão provar nada para ninguém. Não sou o dono da verdade. Apenas vou ler a Bíblia. Mas não é assim.
Por isso que, na primeira parte, hoje é a parte 9, na primeira parte, eu comecei falando o quê? O tema, a teologia e as suas ramificações. Ou seja, várias linhas de raciocínio. Aliás, antes de eu ler o texto de hoje, vamos ler Romanos 14. O Espírito Santo está colocando no meu coração. Vamos ler Romanos 14. Antes de eu ler, eu não estou me justificando, mas eu estou deixando claro, preciso deixar claro, que não é meu objetivo passar a imagem de que eu sou o dono da verdade absoluta. Hein? Não é meu objetivo esse. Não é minha pretensão. Se alguém quiser discutir comigo, pode parar que eu não vou debater com ninguém, não sou de discussão. Se você não crê assim, não tem problema. Eu não tenho nenhuma pretensão na ministração de hoje em te passar que eu estou certo. Não, a minha pretensão não é essa, meu objetivo não é esse. Mas vou ler a Bíblia. Eu tenho uma, você tem uma, vamos ler junto. Então o objetivo é estudar a Bíblia. Posso ouvir um amém? O objetivo não é provar nada para ninguém, hein? Alguém vai dizer, é provável que alguém diga, mas eu não creio assim. Não tem problema, irmão, você não crê assim, não tem problema nenhum. Mas não é assim que... Não tem problema algum, irmão. Eu só vou ler a Bíblia. Posso ouvir um amém? Não estou aqui para provar nada, hein? Por isso que eu vou ler Romanos 14, verso 5 antes. Antes de eu entrar no assunto de hoje, que vai ser forte, exclusivo, antes de entrar no assunto, eu vou ler Romanos 14, versículo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Foi o que Paulo mandou eu fazer. Eu ou todos os pregadores? Né? Romanos 14, isso aqui serve para todos os pregadores. Independente da sua linha teológica. Romanos 14, 5 serve para todos. Romanos 14, 5, Paulo disse... faz diferença... Não é meu assunto, tá? Eu só vou ler esse texto para você ver que eu sou imparcial no que eu vou pregar e ensinar. Se você não crê, se você não concorda, não tem problema nenhum. Não estou aqui para discutir com ninguém, nem para debater com ninguém. Já avisei a pastora e o obreiro, se alguém entrar aí na página, na live do Facebook ou do YouTube e começar a falar besteira e começar a ofender, pode excluir. Pode excluir o comentário e se a pessoa continuar sendo intransigente, pode bloquear. Já dei essa ordem para a pastora e para o obreiro, porque nós não estamos aqui para discutir com ninguém, para debater com ninguém. O objetivo, como cristãos que somos, Igreja do Senhor, estudar a palavra de Deus. Se alguém quiser debater, ficar ofendendo, sendo intransigente, então pode excluir o comentário. Porque o objetivo nosso não é provar nada para ninguém. Nós não estamos aqui para querer mostrar que... não estamos aqui, o objetivo não é esse. Sem presunção nenhuma de querer mostrar para o mundo... Eu sei tudo, a verdade está comigo, absoluta. Não, nós não temos essa pretensão. Mas vamos ler e mostrar na Bíblia como cremos, como vemos e como entendemos que é. Somos o dono da verdade? Claro que não. Por isso que já estou falando que não tem pretensão nenhuma. E por isso, não havendo pretensão, não tem margem para debates e discussões doutrinários. O objetivo não é esse. Quem entendeu, diga amém. Antes de começar no meu assunto, Romanos 14, 5, Paulo disse: faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Paulo está mostrando duas linhas de raciocínio. Duas pessoas diferentes que crê no mesmo Deus. Está claro aí? Aqui tem duas pessoas. É verdade que no mundo tem mais de duas pessoas. Se tem mais de duas pessoas, tem mais raciocínios diferentes. É provável que haja, e eu sei que tem, por causa da teologia e as suas ramificações. Ramificações. O Testemunho de Jeová vê de um jeito. O Batista vê de outro jeito. O Pentecostal vê de outro jeito. A Igreja Católica vê... Então, quer dizer, isso é ramificações. Estão entendendo? Linhas de raciocínios. Com quem que está a verdade? Com Jesus, que diz que é o caminho, a verdade e a vida. É com Ele que está a verdade. Com Ele.
Agora, vou falar como vemos, como cremos e como pensamos que é. Ah, você não tem certeza? Não, eu tenho certeza do que está escrito. De como que é, eu não tenho como ter certeza e ninguém na Terra tem como ter certeza, principalmente de um assunto que diz respeito ao futuro, que é a doutrina da escatologia. A escatologia diz respeito ao futuro. O que é escatologia? Doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos. Como será nos últimos tempos? Como será nos últimos dias? Não sei, eu não cheguei lá. Eu penso que será como Paulo disse. Então, eu leio o texto e eu creio nele, mas você tem certeza absoluta? Do que está escrito eu tenho. Mas como que vai ser? Aí eu não tenho como ter, porque não chegou ainda. Por isso que não há pretensão ou de passar para alguém que nós somos o dono da verdade absoluta, como alguns estão tentando passar para a igreja de Jesus Cristo. Isso é presunção, e presunção é soberba, e soberba é orgulho, e presunção, soberba e orgulho é carne. Romanos 8, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, sem pretensão alguma, ou seja, já tirei a minha carne da jogada. Apenas vou ler o que está escrito. Se está certo ou está errado, eu não sei. Eu vou ler o que está escrito. Mas vocês creem assim? Eu creio como está escrito. Estou sendo imparcial. Eu creio como está escrito. Ah, mas não vai ser assim não. Eu não sei. Você já chegou lá para saber se não vai ser assim? Ninguém chegou. Então tem caneta aí? A escatologia é um dos assuntos mais difíceis de se explicar da Bíblia. Por quê? Porque diz respeito ao futuro e o futuro não chegou. Como é que eu vou falar para o senhor com certeza absoluta algo daqui 50 anos? Quem está me entendendo? Ninguém na Terra pode ter essa presunção de falar a minha interpretação é 100% verídica, correta. Ninguém pode falar isso. Ninguém pode falar. A minha linha de raciocínio. Linha. Um pensa assim, outro pensa assado. Um crê que será do modo X, o outro crê que será do modo Y. Quem está certo? Se os dois estão usando a Bíblia, quem é que está certo? Então não pode haver pretensão. Não pode haver. Porque a escatologia trata de assuntos do futuro. E se o futuro não chegou, como é que a pessoa pode falar 100% que está 100% certo se o futuro não chegou ainda? Pode chegar lá e não ser como ele está pensando que é. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Então não pode haver o quê? No assunto de escatologia, não pode haver pretensão, presunção. Achar que é o dono da verdade? Porque você tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia também. Como você vê? De repente não é como eu vejo. E como eu vejo, de repente não é como você vê. Nós vamos brigar por causa disso? Não. Deus não é Deus de confusão. Então é preciso que os cristãos na terra tenham maturidade para se respeitar uns aos outros. Como igreja de Cristo. Porque se você quer saber a verdade, Deus mesmo não está preocupado com escatologia. Deus mesmo não está preocupado com escatologia. Isso aí é um assunto nosso, terreno. Está claro aí? Romanos 14:5, para mim fechar essa porta. Para mim está no meu assunto ainda. Romanos 14:5. Olha aqui, duas pessoas, duas linhas de raciocínio diferentes. Marca na sua Bíblia, Romanos 14:5. O quê? Uma pessoa faz diferença entre dia e dia. Mas outro, marca na sua Bíblia, outro o quê? Outra pessoa. Então são dois. Faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Qual a direção de Deus que foi dado a Paulo para nós, pregadores? Romanos 14:5. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria consciência. Uma outra versão diz, em sua própria mente. A sua desmente? A sua desconsciência? Romanos 14:5. Cada um, Paulo falando, esteja inteiramente seguro em sua própria consciência. No que eu vou pregar a lei e ensinar, eu estou seguro. Não é assim não. Irmão.
Como é que é então? Para mim é como está escrito. Se para você não é, tudo bem, então eu respeito. Mas não tenta discutir, debater, que nós não estamos aqui para isso. Não é o nosso objetivo. Posso ouvir um amém? Que essa reunião seja dirigida pelo Espírito Santo. Mais uma vez para ficar livre de má consciência. Eu vou entrar no meu assunto agora em 1 minuto. Mais uma vez para ficar livre de má consciência. Deixar claríssimo. Está gravado, está registrado. Não é meu objetivo. Não é minha intenção. Não tenho nenhuma pretensão em passar para alguém que eu sou o dono da verdade absoluta. Fui claro? Mas vou ler como está escrito. E vou falar, mostrar como cremos e pensamos que é. Pensamos que é como está escrito. Isso eu vou falar. Não, eu não concordo, não é assim. Eu te respeito. Eu também não concordo com muitas coisas e respeito as pessoas que eu não concordo. Eu não concordo com muitas coisas na vida. Eu não concordo com muitas coisas, até nas igrejas, cujo cabeça é Cristo. Muitas coisas eu não concordo. Ele é o cabeça. Mas em muitas questões doutrinárias eu não concordo. E o que eu faço? Eu não faço nada. Eu tenho que respeitar. Quem entendeu? O assunto de hoje, a teologia e as suas ramificações, parte 9. O assunto hoje, o milênio. Apocalipse capítulo 20. Abram suas Bíblias. Já orei para que o Espírito Santo conduza essa ministração. Posso ouvir um amém? Já orei para que o Espírito Santo dirija essa ministração. Porque Jesus disse em João 14, 26, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Eu vou ler o livro bíblico, Apocalipse capítulo 20. É um livro da Bíblia. Eu não estou perguntando aqui se você crê, se você não crê. Eu não estou aqui, e nem me interessa se você crê ou não. Só me interessa se você respeita a nossa posição. Se você respeitar, você prova que você é uma pessoa educada, de bom senso. Porque, na verdade, ninguém é obrigado a nada. Amém? Ninguém é obrigado a nada. Eu não sou palmeirense, e eu não sou corintiano, eu não sou São Paulino, eu sou santista. Todavia, eu respeito Palmeiras, respeito Corinthians, respeito São Paulo. Eu não concordo com o Corinthians, porque eu não gosto, não concordo com o Palmeiras. Eu não concordo, mas eu respeito. Nunca fui intransigente e muito menos inconveniente para com eles. Eu tenho amigos corintianos, tenho amigos palmeirenses, tenho amigos são paulinos. Eu respeito a todos. Tenho amigo espírita, tenho amigo católico, eu tenho amigo ateu. Então eu respeito, porque ninguém é obrigado a nada. O respeito tem que estar acima de tudo e de qualquer coisa. Amém? Se não houver respeito, não há nada. Porque como eu disse, em termos bíblicos, principalmente sobre escatologia, não há um dono absoluto da verdade. Existem, e eu vou continuar na parte 10, 11 e 12, existem linhas de raciocínio escatológico. Isso é teologia. Existem linhas. Um crê de uma forma, o outro crê que será de outra forma. Já o outro discorda dos dois. Ele crê que será assim. Então já são 3 linhas de pensamento diferentes. E a Bíblia é a mesma. E Deus é o mesmo. Por isso que essa série tem por tema a teologia e as suas ramificações. Esse assunto é difícil. Mas estamos aqui para ler e para fazer um estudo bíblico abençoado por Deus. Apocalipse capítulo 20, quem já achou, diga amém. Vamos pelo menos ler. Após a leitura, hoje é a parte 9. Após a leitura, eu vou explicar as ramificações teológicas, ou seja, as linhas, as várias linhas, na verdade são 4 linhas de raciocínio espiritual. Não hoje. Hoje eu vou te mostrar o assunto sobre o milênio. O assunto bíblico, como está escrito. Na parte 10 em diante, eu vou te mostrar como que se ramificou esse assunto. Um crê de um jeito, outro crê de outro jeito,
e tem um que crê de outro jeito ainda. Então a teologia, ela foi se ramificando. Ela foi criando várias linhas de raciocínio. Quem é que está certo, pastor? Não sei. Mas você não sabe se você está certo? Não, eu só sei o que está escrito. O que está escrito eu sei. E eu vou te mostrar como eu penso ser. Eu penso ser. Vamos lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 em diante. Preste a máxima atenção. Preste a máxima atenção. Assunto exclusivo. O milênio. Primeiro eu vou ler. Da parte 10 em diante, eu vou te mostrar que ele se ramificou esse assunto do milênio, sobre o milênio. Apocalipse 20, versículo 1. João falando. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Apocalipse 20, versículo 1. Preste a máxima atenção. Então vi descer do céu um anjo. Circule na sua Bíblia aí, ó. Um anjo. Marca na sua Bíblia, sublinha, circula. Um anjo. Se eu ler só o versículo 1, eu não sei quem é esse anjo. Eu vou ter que continuar lendo. Apocalipse 21, 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão. Ele quem? Esse anjo. Que dragão? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então aqui o Espírito Santo já me está fazendo entender uma coisa. Que o anjo de Apocalipse 20, versículo 1, é o Senhor Jesus. Tá claro? Ué. Segundo a Bíblia, quem? Apocalipse 20, verso 2. Quem que prendeu o dragão? Alô? Dragão é um nome figurativo, tá? É um nome simbólico ou um outro nome, ou um outro adjetivo do diabo. Na Bíblia, ele também é conhecido como dragão, serpente. Segundo João, não é segundo eu, segundo João, em Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão. Ele quem? O anjo do versículo 1. Tá claro? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Olha, nós somos gentios, estamos debaixo do apostolado de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. Romanos 11, 13, 1 Timóteo 2, 7. Isso está mais que claro que Paulo é o apóstolo dos gentios. Mas eu vou falar algo. Eu penso que ninguém pode ignorar a soberania ou subestimar a soberania de Deus em revelar algo a João em detalhes que não revelou a Paulo. Eu não posso questionar. Quem sou eu para falar que Deus não pode fazer isso? Ou que estaria errado Deus fazer isso? Tem alguém me entendendo? Essa mensagem é exclusiva, eu vou devagar para você entender, hein? Eu penso que ninguém pode questionar Deus. Deus não pode. Deus não pode o quê? Deus é Deus. Não é que Deus não pode. Deus não pode mentir. Isso ele não pode. Porque Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Então Deus não pode mentir. Mas em atitudes soberanas da sua vontade, ele pode o que ele quiser, ele é Deus. Posso ouvir um amém? Então, lendo a Bíblia, crendo e entendendo que Deus é soberano, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de todos, lendo, entendendo e crendo que Deus é isso, há de se entender, e fica claro, quando você lê o que Deus revelou a Paulo sobre a graça, e o que Deus revelou a João sobre o fim dos tempos, que é a doutrina dos últimos dias, que a teologia chama de escatologia.
O que eu estou querendo dizer aqui? Eu penso, não sou dono da verdade, eu penso que nós não podemos subestimar a Deus e nem colocar Deus numa caixinha. Quem está me entendendo? É o que eu penso. Você quer ver uma coisa que Deus fez na Bíblia? Filipe estava pregando. Filipe e o eunuco, lembra do texto em Atos 8? Filipe pregou para o eunuco. E dali, Deus arrebatou o Filipe e ele se achou numa cidade chamada Azoto. Imagina que Deus tirasse você. Nós estamos em Santo André, São Paulo. Imagina que Deus tirasse você aqui de Santo André e te transportasse lá para a Bahia. Ah, mas como? Estamos falando de Deus. Ah, mas você acha que Deus ia fazer isso? Não, na Bíblia ele fez isso com o Filipe. O Filipe foi transladado de um lugar para outro. Como? Não sei, eu não estava lá. Eu sei que a Bíblia diz que ele foi. E se a Bíblia diz que ele foi, eu creio no que a Bíblia diz que pelo poder de Deus. Assim como Enoque foi transladado pelo poder de Deus. Assim como Elias foi arrebatado aos céus. Tem gente que não crê. Aliás, em 2 Reis 2, se você ler depois 2 Reis 2, está escrito que os filhos dos profetas ficaram procurando Elias nas cidades. Elias não está aí, ele não está aqui não, ele não passou aqui. Porque o Elias, ele foi arrebatado. Teve gente que não creu. Ah, será que ele não está em outra cidade? Será que ele não mudou de casa? Não mudou de casa não, irmão. Ele foi arrebatado mesmo. Amém? Então, o que um crente precisa entender? Que uma coisa é a Bíblia, a palavra de Deus. Outra coisa é o próprio Deus. Está claro aí? A Bíblia não cura ninguém, irmão. Mas Deus cura. A Bíblia não salva ninguém. Mas Jesus salvou. A Bíblia é uma coisa, Deus é outra. Quem transforma a vida não é a Bíblia. Quem transforma vidas é Deus. Muda o coração, muda o pensamento, muda a vida. Converte o ímpio, o bandido, o assassino, o maconheiro, o traficante. Deus faz isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós somos gentios e o nosso apóstolo dos gentios é Paulo. Mas Apocalipse é um livro bíblico, profético, assim como Daniel é um livro bíblico, profético. Assim como Zacarias é um livro bíblico, profético. Assim como Ezequiel é um livro bíblico, profético. Nosso apóstolo é Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas ninguém na terra pode ignorar ou subestimar a Deus, a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu querer, a sua vontade, os seus desígnios, os seus propósitos. Isso ninguém pode ignorar e subestimar só porque Deus levantou Paulo como apóstolo dos gentios. Então Deus levantou Paulo apóstolo dos gentios, não revelou mais nada para ninguém, não pode mais falar nada com ninguém. Você não pode pensar isso. Está claro? Porque em Isaías 46:10, Deus disse: eu sou o Senhor, eu anuncio o fim desde o princípio. Isaías 46:10, o meu propósito subsistirá, diz o Senhor, farei toda a minha vontade. Isaías 46:10, nós somos gentios. Mas Isaías 46:10 não quer saber se é gentil ou judeu ou japonês, não interessa. Está deixando claro que Deus fará toda a sua vontade. É isso que eu estou falando. Então você não pode fechar sua mente, fechar sua cabecinha, igual o cavalo que coloca aquele tapa-olho. Você não pode fechar sua mente e ficar preso dentro de um quadradinho de entendimento. Porque Deus é muito mais que isso. Por isso que em Efésios 3:20, Paulo disse: Ele é poderoso para fazer
infinitamente, olha que infinitamente é infinito, né? Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente além, mais do que pedimos ou pensamos. Por que Paulo falou isso? Porque ele estava se referindo a Deus. Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. O que esse anjo ia fazer com essa chave, com essa cadeia? Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou. E selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Só estou lendo, hein? Até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Não, não é assim não. Ó, eu só estou lendo o que está escrito. Só lembrando a todos vocês. Se é assim ou se não é, eu não vou entrar em interpretação. Porque aí vai ter várias. Estão me entendendo? Eu não vou entrar em interpretação. Porque aí vai ter várias. Então, antes de dar uma interpretação, eu preciso primeiro o quê? Ler o que está escrito. Sem mudar uma vírgula. Posso ouvir um amém? E está escrito em Apocalipse 20, versículo 3, que esse anjo que é Jesus Cristo, porque não tem outro. Alô, qual anjo que ia prender o diabo? O anjo Gabriel? Não. Porque Jesus disse lá em Mateus que teria que ser alguém mais valente para amarrar o valente. E quem é esse mais valente que o valente? Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Então diz respeito a ele. Esse anjo é Jesus Cristo. Esse anjo é Jesus Cristo. Apocalipse 20, versículo 3. Lançou-o no abismo. Pastor, mas Paulo não disse que o diabo foi aniquilado? Disse, claro que disse. Hebreus 2,14 diz isso claramente. Mas vocês não crêem que o diabo foi aniquilado? Claro que cremos. Que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Mas consultando o Espírito Santo. Não consultando a homens. Em oração, em estudo, em devoção, em dedicação, em consagração, em espírito e em verdade, consultando o Espírito Santo, ele me disse assim: o que para Paulo ele usa o termo aniquilado, João usa o termo preso. Para Paulo, aniquilado. Para João, preso. Mas ele me deixou claro: aniquilado ou preso não vai fazer diferença. Porque quem está preso não pode tocar em você, porque está preso. E quem está aniquilado também está aniquilado, não pode tocar em você. Está aniquilado, está destruído. Quem está entendendo? Uma coisa o Espírito Santo me diz, e isso é notório em toda a Bíblia, em toda a Bíblia é notório o que eu vou falar. O que o Espírito Santo me diz. Tem caneta aí? Com cada pessoa da Bíblia, Deus falava de um modo diferente. Quem está entendendo? Por quê? Porque Ele é Deus. A resposta é essa. Quem é que pode mandar em Deus? Isaías 40. Que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho? Deus. Então o Espírito Santo me deixou claro. Em toda a Bíblia, pode começar de Gênesis a Apocalipse. Em toda a Bíblia, toda, Deus falou ou falava com cada um de um modo diferente. Por isso que Jó 33,14
Por isso que Jó 33,14, Jó disse, Deus fala ora de um modo, ora de outro. Jó 33,14. Porque no assunto, no tocante a crer em Deus, é preciso que você tenha uma visão panorâmica da Bíblia. Você entendeu a frase? Essa mensagem é exclusiva, hein? No tocante a crer em Deus. Você crê em Deus? Eu creio. Você crê na Bíblia? Eu creio. Então é preciso que você tenha uma visão o quê? Panorâmica de toda a Bíblia. Você não pode ficar presinho dentro de 14 cartas que Paulo escreveu para os gentios. Nas 14 cartas Paulo fala de Deus? Fala. Mas não só ali que fala de Deus. Toda a Bíblia fala de Deus. Então é preciso saber e conhecer e entender e compreender como que Deus falou com um, como que ele falou com o outro. Não seja radical. Um abençoado, um homem de Deus abençoado, me falou assim, apóstolo, nós somos gentios. É correto eu ignorar todos os livros da Bíblia e ficar só com as 14 cartas de Paulo? O irmão me perguntou isso. Eu estou lendo Apocalipse. Já citei Isaías. O irmão me perguntou, apóstolo, nós somos gentios, Paulo é o apóstolo de gentios, blá, blá, blá. Legal, tudo certo. Ele falou, é correto eu abolir toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, e ficar só com as 14 cartas de Paulo? É correto isso? Falei, irmão, eu não posso falar para você que é correto. Eu não posso te indicar essa forma doutrinária, esse modo doutrinário de crer. Eu não posso te falar que é correto. Por quê? Porque eu não posso prender Deus dentro de 14 cartas que foi dada a um homem mortal que já morreu. Eu não posso prender Deus ali dentro. Eu falei para ele, se eu falar para você que é correto você anular tudo e ficar só com as 14 cartas de Paulo, então nunca mais você pode citar o Salmo 23, verso 1, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Falei, então você não pode mais falar isso. Quem está entendendo? Falei, então você não pode ler o Salmo 91, que diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então você já não pode mais ler, porque Salmo 91 está na lei, está no Velho Testamento. Então não é sensato, não é sábio, não é inteligente, só porque seria uma falsa interpretação, uma falsa hermenêutica. Só porque somos gentios, nos fecharmos nas 14 cartas de Paulo. Isso seria limitar Deus, subestimar Deus. E estou falando no tocante a Deus, não em termos doutrinários. É verdade que em termos de sã doutrina, não foi revelado a Moisés. Eu preciso falar isso? Na questão da sã doutrina, se você me perguntar onde está a sã doutrina, é claro que não está em Provérbios, claro que não está em Jó, claro que não está em Samuel. A sã doutrina está nas 14 cartas de Paulo. Mas isso não quer dizer que a verdade de Deus está só ali. Você não pode fechar Deus, prender Deus, enquadrar Deus, colocar Deus numa caixinha. Por quê, Lô? Porque para Paulo Deus falou uma coisa, mas para Davi ele falou outra a meu respeito. Eu sou gentil. Para Paulo, Deus disse que eu sou salvo pela graça. Mas pela boca de Isaías, Deus disse, e serve para mim também, que nenhum ataque provém dele, que ferramenta alguma preparada contra mim prosperará. Isaías 54, 15, 17. Serve para mim. É Deus falando. Então não posso jogar fora. Quem é que está entendendo? Então é preciso o quê então? Não ser radical e nem extremista, mas seguir o caminho que é o correto. Qual que é o correto? Ser guiado, dirigido, instruído e ensinado pelo Espírito Santo. E não fazer regrinhas doutrinárias. Mas Paulo disse em Gálatas 5, se sois guiados pelo Espírito Santo. Então é preciso ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. E não ser um religioso radical, extremista, como os cavalos que tem tapa-olho. Só quem está entendendo?
Para isso é preciso ter discernimento. Mas o ser humano, e estou falando do crente, não estou falando do bandido, do assaltante. O ser humano, o que ele não... Ele quer uma regrinha. Quem é que não quer uma regrinha? Alô, qual que é mais fácil? Você ser guiado pelo Espírito Santo, porque você vai ter que orar. Você vai ter que orar, você vai ter que submeter a Deus, você vai ter que ter discernimento, você vai ter que ter intimidade com Deus, você vai ter que ser sensível à voz de Deus. Qual que é o mais fácil? Fazer uma regrinha. Por isso que inventaram as campanhas, por isso que inventaram as correntes. 7 sextas-feiras, 7 sábados, 7 segundas-feiras. Por quê? Fizeram uma regrinha para você não ter que depender de Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que nós temos que depender do Espírito Santo. Eu não posso fazer uma regrinha com o povo de Deus. Faça isso 7 vezes, faça isso 4 vezes. Eu não posso. Eu tenho que falar assim, ó, olha, abençoado, busca a direção de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo. Porque com cada um, Deus fala de uma forma diferente. Está claro ou não está claro? Foi assim em toda a Bíblia. Bom, então Apocalipse 20, versículo 3. Não estou aqui para questionar. Não estou aqui para questionar. Eu estou lendo a Bíblia. Eu não posso questionar Deus. Eu não posso falar que João é um mentiroso. Eu não posso falar que João estava bêbado. Eu já vi pessoas falar que João estava velho, caduco. Olha que heresia, hein? Eu já vi pessoas falar isso. Que João estava caducando porque ele estava na ilha de Patmos e aquele sol ardente. Isso é falar besteira, né? Então, para falar besteira é melhor ficar quieto. Eu estou lendo a Bíblia. Apocalipse 20, versículo 3. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações. Na mente de Paulo, ou na ótica de Paulo, não está enganando mais as nações, porque na mente de João ele está preso. Entendeu? Na mente de Paulo não engana as nações, porque ele foi aniquilado. Hebreus 2,14. Na mente de João não engana mais as nações, porque ele está preso. Só dá um sinal quem está entendendo. Se é assim ou se não é, eu não sei. Eu sei que é Apocalipse 20, verso 3 e Hebreus 2,14. E posso falar uma coisa que eu penso? Como Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, eu não penso que para com Paulo Deus iria falar uma coisa e para com João Deus iria falar outra. Dá um sinal, quem está entendendo? Você acha que Deus ia fazer isso? Tem lógica uma coisa dessa? Para Paulo Deus falar uma coisa, para João Deus falar outra? Não tem sentido isso aí. Então só me resta o quê? Depois de muito estudo, dedicação, devoção, oração, busca do Espírito Santo, consultando o Espírito Santo. O que me resta? Entender que para Paulo o diabo foi aniquilado. E para João o diabo está preso. Aí você fala assim, pastor, mas o João diz que ele está preso, Apocalipse 20, verso 3, depois disso é necessário que ele seja solto. E agora? Como é que faz? Olhem todos para mim. Olhem para mim. Eu, pastor Marcos Gomes, apóstolo Marcos Gomes, ou um mero humano Marcos Gomes, eu não tenho coragem de dizer que a Bíblia está errada. Quer que eu fale de novo? Se alguém fala por aí, eu não sei. Eu não tenho coragem para falar que a Bíblia está errada. Porque eu tenho mais de 50 Bíblias em casa. Mais de 50. Já consultei todas. Versões e traduções. E épocas. Eu tenho a Bíblia, a versão mais antiga, 1827, de João Figueiredo. Eu não tenho coragem de falar que a Bíblia está errada. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Você tem coragem de falar isso, irmão? Seja sincero. Você é adulto, olha a sua idade. Você tem coragem de pegar a Bíblia e mostrar para alguém e falar que a Bíblia, a palavra de Deus está errada? Você tem coragem de fazer isso? Eu não tenho. Está me entendendo? Você tem coragem de fazer isso, irmão? De abrir a Bíblia, mostrar para alguém e falar que é mentira, ou que está errado. Se você falar que está errado, você está culpando a Deus. Por quê? Abre em Apocalipse capítulo 1. Abre Apocalipse 1. Eu não quero entrar em área de interpretação, porque a interpretação você tem a sua, eu tenho a minha. Eu estou sendo imparcial. Abre em Apocalipse 1. Verso 1. Como é que eu posso falar que é errado ou que está errado? Apocalipse 1, verso 1. Revelação de quem? Do anjo Gabriel? Do arcanjo Miguel? De algum apóstolo ou profeta? Não, aqui vai aparecer um nome de alguém que é Senhor e soberano. Olha como que o negócio é mais embaixo, hein? Eu estou lendo com temor e tremor. Não é fácil. Apocalipse 1, verso 1. Olha como que começa. Revelação de Jesus Cristo. Quer ver mais um nome aparecer? Que Deus lhe deu. Para aí. Por isso que eu falei que eu não tenho coragem de falar que é errado, ou que está errado, ou que é mentira. Porque o livro de Apocalipse pode falar o que você quiser falar. Diz Apocalipse 1, verso 1, que é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Não é isso não. Irmão, eu só estou lendo o que está escrito, tá? Não foi eu que escrevi a Bíblia, tá bom? Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ou não é isso que está escrito? Se é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, eu posso falar que é mentira ou que está errado. Porque se eu falar que está errado... eu estou lendo Apocalipse 20, verso 3. Se eu falar que está errado então está Deus, que deu a Jesus Cristo, que passou a João. Levanta a mão quem está entendendo. Está entendendo mesmo o que estou falando? Por isso que eu disse que eu não tenho coragem de falar que está errado esse texto. Então, se não está errado, o que eu tenho que fazer então? Buscar o entendimento. Em oração, em estudo, em devoção, em dedicação, no Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor está dizendo nessa palavra? Então você tem que buscar o entendimento. Mas nunca, em hipótese alguma, falar que está errado. Ou que é palavra de João. Porque se você falar que é palavra de João, então eu vou falar que é palavra de Paulo em dizer que eu sou salvo pela graça. E o assunto aqui não é pessoal. Então quando Paulo, vê se você entende, quando Paulo disse que eu sou salvo pela graça, na verdade era Deus falando pela boca de Paulo. Agora seja imparcial e vê Deus falando com duas pessoas diferentes. Dá um sinal. Apocalipse 20, versículo 3. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos. Olha, abençoados, eu já vi tanta besteira a respeito do Apocalipse. Gente falar que João estava tipo drogado, alucinações por causa do sol, estava com febre. Eu já ouvi tanta besteira a gente falar por aí que é vergonhoso. Diz que João estava passando fome, e quando o ser humano fica com muita fome, né, muita fome e debaixo de um sol, tem alucinações. Eu sou um pregador, eu sou um pastor extremamente bíblico. Se está certo ou errado, eu não sei. Eu sei que eu estou lendo o que está escrito. E eu creio que está certo. O que eu não posso falar, é o que não está escrito. Eu não posso falar isso. Se eu falar para o senhor que João teve alucinações, aí eu estou inventando, estou mudando a Bíblia. E eu não estou crendo em Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Se eu falar que João estava caducando, então quem está caducando é Deus, porque foi Deus que deu. O que João está falando?
Vi, Apocalipse 20, versículo 4, vi também, e o assunto aqui, o Espírito Santo manda falar uma coisa. O assunto aqui, hoje, não é se João está falando com judeu ou com gentil. O assunto não é esse. Porque se você pensar que o assunto é esse, então você nunca mais pode ler Salmos, Provérbios, Ezequiel, Daniel, Jeremias. Você nunca mais pode ler. Porque nenhum deles estava falando com você. Alô? Isso é consequência de ser radical. E não buscar o discernimento que só o Espírito Santo dá. Tem caneta aí? Não se pode fazer regras pessoais, interpretativas, denominacionais. Não se pode fazer regras. Da Bíblia, não. Não se pode fazer regras. Porque se você fizer regras, você vai cair nessas regras. Você vai dar de frente com essas regras. Por isso que eu falei para aquele irmão que não podemos ser radicais. Porque se ele for anular o Velho Testamento, então nunca mais ele pode ler o Salmo 23, verso 1. E quem na terra nunca leu ou nunca disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem algum pecado nisso? Não, mas se eu for anular o Velho Testamento, eu não posso mais falar. E não há nada de mal falar nisso. Pelo contrário, há tudo de bom, de bem. Por isso que não podemos fazer regrinhas. E ao invés de ter regrinhas, buscar o quê? O discernimento. Alô? Para poder entender todas as coisas. E se não entender, fica quieto. Para não falar besteira. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Põe o dedo no verso 4. Eu não posso brincar com esse versículo aqui, irmão. Você só consegue me entender? Eu não posso brincar. Eu não posso falar que João estava caduco. Eu não posso falar que João estava tendo alucinações. Eu não posso, porque ele está usando o nome de Jesus. Alguém consegue me entender? Eu não posso. Apocalipse 20, verso 4. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual que é o assunto hoje? O milênio. O assunto é esse. Pastor, você vai explicar sobre o milênio? Hoje não. Na próxima. Porque esse assunto do milênio, ele se ramifica. Ele se ramifica. É interessante a teologia. Você começa a estudar a Bíblia, Deus deixa claro que não tem um dono da verdade. Não tem. Está me entendendo? Você começa a estudar a Bíblia, Deus deixa claro. Ó, tá vendo? Romanos 14, 5. Ó. Um crê que de tudo se pode comer, o outro crê come legumes, um faz diferença de dia, o outro julga igual todos os dias. Por quê? Porque você começa a estudar a Bíblia, ela vai se ramificando. Então o que Paulo achou para dar como entendimento e instrução para os pregadores? Romanos 14, 5. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria consciência. Quem está entendendo? Por quê e para quê? Para que ele possa viver em paz. Eu estou em paz com o que eu prego. Eu estou em paz com o que eu ensino. Está tudo errado? Não sei que está falando. Mas eu estou em paz na minha consciência. Está claro ou não está claro? Quem vai me julgar é Deus. Eu não estou aqui falando que está tudo certo. Também não posso aceitar que alguém fale que está tudo errado. Eu penso que está certo. Eu creio que está certo. Você pensa que você é o quê? Eu não sou nada. Você é o dono da verdade? Nunca falei isso e nem dei a entender.
Mas eu prego a Bíblia com autoridade. O que está escrito eu ensino com autoridade. Eu dou minha vida pelo que está escrito. Ah, se você não revogar, eu vou te matar. Então você vai me matar, porque eu vou continuar crendo na Bíblia. E o meu modo de viver, se está certo ou errado, só Deus vai me julgar. Porque eu estou crendo na Bíblia. Do jeito que você crê, eu estou crendo também. E todos aqui estão crendo na Bíblia. Por isso que Paulo diz que o Espírito Santo nos guia. João 16:13. Em toda a verdade. Uma salva de palmas ao Espírito Santo que habita em nós. Pastor, eu estou vendo que você está lendo os versos e não está explicando tanto. Porque eu não vim para explicar, eu vim para ler. Eu vou te dar as ramificações desse assunto milênio na próxima ministração. Porque aí vai dar para explicar. Você está vendo? Ó? Um crê assim, o outro crê assado. Para esses aqui, ó, nem assim nem assado. Aí você vai ver aonde você se encaixa. Entendeu, abençoado? Eu acho que testemunho de Jeová você não é, né? Você não vai se encaixar neles, né? Porque você crê que Jesus é Deus, então você já não vai se encaixar nessa linha de raciocínio teológico que eles têm. Que tem muita, isso eu posso falar, muita falsa hermenêutica. E exegese que é bom quase nenhuma. Né? Porque muita distorção de texto e muita falta de interpretação do que o texto diz e o contexto. Então, eu penso que testemunho de Jeová você não é. Amém? Interessante que estuda tanto a Bíblia, né? Não vim aqui falar mal de ninguém, mas estuda tanto a Bíblia e até hoje não entenderam que todos fomos batizados em Cristo Jesus. Olha que simples. Romanos 6:3. Não chegaram nesse entendimento ainda. O que você quer que eu faça? Não posso fazer nada. De quem que é a obra? De Deus. Se Deus não revelou para eles, não sei porquê ainda, ou se vai revelar também não sei, não é minha área. Não é minha área. Nossos irmãos católicos não estão há anos, décadas e séculos e gerações, não estão com as Bíblias nas mãos? Tá ou não tá? Todavia, a congregação deles está cheia de imagens de escultura. E a Bíblia deles condena isso. Se Deus está sabendo e não falou nada, o que você quer que eu faça? Aliás, Deus já falou, né? Deus já falou. Não é que ele não falou, já falou. Eles são os primórdios em traduzir a Bíblia. A Igreja Católica é a pioneira em tradução da Bíblia. Ué, se eles traduzem a Bíblia, nunca leram que Deus é contra imagem de escultura? Eles que traduzem, como que nunca leu? Bom, deixa isso para outro dia, né? Apocalipse 20, versículo 5. Vai para o verso 5. O assunto hoje, o milênio. Apocalipse 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Então João está falando aqui, ó. A primeira ressurreição, daqui a pouco ele fala sobre a segunda ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Levante a mão e diga pela fé: eu tenho parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 6. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Está vendo? O que é a segunda morte? Porque se o homem nasce, Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Hebreus 9, 27. Ora, se o homem nasce, ele vai morrer. Diga, essa é a primeira morte. Mas o que está escrito aqui em Apocalipse 20, versículo 6? Ao verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte espiritual. Levante a mão e diga, não tem poder sobre mim. Está claro ou não está claro? Não tem poder sobre nós a morte espiritual.
Apocalipse 20, versículo 6. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Eu não vou nem ramificar esse assunto, porque eu podia ir para Romanos 5,17, que diz que os que estão em Cristo recebem abundância da graça, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Tá claro? Apocalipse 20, versículo 7. Aí é explicado. Não sou eu que explico, hein? Eu só estou lendo o que está escrito. Não sou eu que explico. Tá claro para vocês aí? Ah, ele disse lá. Não, eu disse lá não. Eu vou ler o que está escrito. Eu não posso mudar o que está escrito. Apocalipse 20, versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Não pode, alguém dirá, não pode. Se pode ou se não pode, eu não sei, irmão. Eu sei que está escrito aqui em Apocalipse 20, versículo 7. E uma dica eu posso dar, tá? Olha eu já entrando no assunto da próxima ministração. Uns crê que já estamos no milênio. Outros crê que vamos entrar no milênio. Quem está certo, quem está errado, não é meu objetivo falar. Mas uma coisa eu posso falar. A Bíblia diz, não sou eu que digo, hein? Não fui eu que escrevi. Só estou lendo. Na próxima parte eu vou explicar. Apocalipse 20, versículo 7. Tem gente que não entende isso aqui. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que solto da prisão? Porque lá no verso 3, lançou-o no abismo e ali o encerrou, selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se cumprisse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto, por um pouco de tempo. Verso 7. Quando se completar, está escrito, Apocalipse 27, quando se completarem os 1000 anos, e aqui eu posso abrir uma porta para ramificar o entendimento, porque está escrito que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então eu penso que essa conta exata ninguém na terra tem. Pegou? Hã? Não são 1000 anos, não são 1000 anos nosso. Porque nós estamos no ano de 2020. Então já passou 2 vezes 1000 anos. Tá claro? Então esses 1000 anos não são os nossos terrenos 1000 anos. Hã? E eu posso entrar no que a Bíblia diz, no Velho e no Novo Testamento, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, esse assunto de 1000 anos não se pode interpretar ou traduzir ao pé da letra, porque ninguém vai achar essa conta exata. Ninguém na face da terra. E nessa de querer interpretar, Testemunha de Jeová já errou, marcando a vinda do Senhor. Hã? Adventista já errou, marcando a vinda do Senhor. A Valnice Milhomem já errou, marcando a vinda. E tantos outros que já erraram, marcando a data de quando Jesus voltar. Isso me faz lembrar o que Paulo diz, que Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. Quem está entendendo? Irmãos, um dia o Espírito Santo me disse, eu falo com ele de uma forma explícita, e ele fala comigo de uma forma explícita. Talvez ele não fale com você como ele fala comigo. Eu creio que ele fala com você, mas talvez ele não fala com você como ele fala comigo, você entendeu? Porque você vai ler Moisés, com Moisés ele falava de um jeito, com Davi ele falava de outro, com Salomão ele falava de outro jeito, com Elias. Então Deus falava com todos, mas cada um de uma forma diferente. Então eu creio que Deus fala com você, mas não talvez como ele fala comigo, entendeu? Para com o inglês ele fala de uma forma, com o alemão ele fala de outra forma, com o americano, com o brasileiro. Então Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e se manifesta como ele quer, e se expressa como ele quer.
Amém? Então o Espírito Santo uma vez me falou, parece que ele me deu esse entendimento, parece que Deus na Bíblia, ele faz como que algumas charadas, algumas pegadinhas. A Bíblia tem isso, algumas charadas. Ele faz labirintos. Por quê e para quê? O Espírito Santo me fez entender. Para que o homem nunca chegue ao verdadeiro, genuíno e autêntico entendimento que só Deus tem. Então Deus cria labirintos, Deus cria charadas, Deus cria pegadinhas, e às vezes o homem fica rodando em círculo, nasce, cresce e morre, rodando em círculo, e nunca chega no entendimento que só Deus tem. Isso já é de Deus, já é propósito de Deus. Isso já é propósito de Deus e até consigo entender um pouquinho por quê. Porque teve uma vez que teve um ser, sabe, tá me entendendo? Teve uma vez que teve alguém aí que disse, serei semelhante ao Altíssimo. Deus falou, ah é? Ah, então pode deixar. De hoje em diante eu vou começar a fazer charadas, pegadinhas, labirintos. Eu quero ver alguém mais falar isso aí. Eu quero ver alguém tentar mais isso aí. Ele falou assim, ó, eu sou o Senhor, há outro Deus além de mim? Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Isaías 44, verso 8. E eu sou gentil, hein? Eu sou gentil, ó. Isaías 44, 8. Há outra rocha além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Eu sou gentil, hein? Isaías 43, 10. Não há outro Deus. Antes de mim, Deus nenhum existiu. Depois de mim, nenhum haverá. E eu sou gentil, hein? Mas um texto da soberania de Deus como esse, o que muda, o que tem, o que importa se é judeu ou se é gentil? Tudo foi feito por Ele e para Ele, quer principados, potestades, coisas visíveis, invisíveis, tudo foi criado por Ele e para Ele, abençoado. Está claro ou não está claro? Ele é Deus. É preciso o crente entender isso, hein? Eu posso ouvir um amém? O crente tem que ter esse discernimento. Eu citei Isaías 43, 10. Eu citei Isaías 44, verso 8. Você tem que ter esse entendimento. Tem nada a ver com a lei de Moisés, que foi dada aos judeus. O crente tem que ter esse discernimento para ele saber manusear a Bíblia, como Paulo diz para Timóteo, a escritura divinamente inspirada, proveitosa. Segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra. Amém, irmãos? Amém. Mais um pouquinho. Apocalipse 20, versículo 7. Apocalipse 20, verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, diz a Bíblia, posso ouvir um amém? Não foi eu que escrevi. Está claro? Está claro que não foi eu que escrevi? Se achar ruim, vai falar com... Ah, João já morreu. Não dá mais tempo para você falar com o João. Ele já morreu. Apocalipse 20, ou então com Deus que inspirou a João. Apocalipse 20, verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava, só estou lendo, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Tem gente que fala que não existe. Não quero entrar nesse assunto. Problema seu se você fala que não existe. Eu só estou lendo a Bíblia. Posso ouvir um amém? Tem gente que adora mudar a Bíblia. Tem gente que adora mudar a Bíblia. Fala que não existe, fala que é figurativo. Fala para quê?
Eu não sou Deus, irmão. Para quê? Para quê? Você acha que Deus ia fazer? Eu não acho nada, irmão. Eu só estou lendo a Bíblia. Você acha que Deus, onde se viu Deus? Você acha que... Eu não acho nada. Eu só estou lendo a Bíblia. Amém? Quem sou eu para achar alguma coisa? Eu nasci em 1967. A Bíblia é muito antes de mim. Quem sou eu para achar alguma coisa? Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A minha função não é te perguntar se você crê ou se você não crê. A minha função não é... Eu não fui enviado para ver se você concorda ou se você não concorda. Não fui enviado para isso. No mínimo para ler. Para isso eu fui. Porque é a palavra de Deus. Quem faz crer ou não crer é o Espírito Santo. Quem faz entender ou não entender, não sou eu, é o Espírito Santo. Paulo diz que é ele que testifica. Então, essa área não é minha. Por isso que eu já nem entro nessa área. Só estou lendo. Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado. Se você vê o verso 1, ao verso 1. Então vi. Apocalipse 20, verso 1. Então vi. Então ele está falando de uma visão. Está contando uma visão que ele teve. Está claro? Essa visão que ele teve, que começou no versículo 1, eu já estou lendo o verso 10. Verso 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão, ele viu isso, a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então vi um grande trono branco. Está claro o que ele está contando? Está claro ou não está claro? Ele está relatando. Hã? Ele está relatando o que ele viu. Você não pode falar de mim mal. Quem viu foi ele, não foi eu. Eu só estou lendo o que está escrito na Bíblia. Posso ouvir um amém? Apocalipse 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi, está escrito, e vi, Apocalipse 20, versículo 12. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 3. O mar, já foi na praia? Já foi na praia alguma vez? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Diga pela fé que não tem poder sobre nós. Está claro ou não está claro? Nós somos eleitos, somos ovelhas, predestinados, escolhidos, salvos, comprados pelo sangue de Jesus. Tem nada a ver com a gente. Independente se é judeu ou gentil, tem nada a ver com a gente. Está claro aí? Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Faço questão de deixar bem claro para todos que assistiram e ouviram que eu apenas li a palavra de Deus escrita em Apocalipse capítulo 20. Eu li do versículo 1 até o versículo 15. Eu li o capítulo 20 todo.
Não estou aqui para julgar, não estou aqui para condenar, não estou aqui para nada. Se você crê, amém. Se você não crê, amém também. Se você concorda, amém. Se você acha que não é assim, amém também. Não estou aqui para debates, não estou aqui para discutir, não estou aqui para desavença. Não estou aqui para isso. Fui enviado para ler a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, eu li o capítulo 20 todo de Apocalipse. E pelo Espírito Santo, na próxima ministração, eu vou vir explicar esse capítulo 20. Porque esse capítulo 20 de Apocalipse, com o tema o milênio ou os 1000 anos, pela teologia, se ramificou. Um foi para lá, ou seja, um crê assim, o outro não crê assim, ele crê de outra forma. Mesmo vendo escrito. Interessante isso aí. Olha como que a teologia ela se ramifica. A Bíblia, uma Bíblia, 2 Bíblias, 3 Bíblias, mais uma aqui, 4 Bíblias, 4 Bíblias. A Bíblia é a mesma para todos. É incrível isso aí. Mas cada um foi para um lado. Não perca a próxima ministração, onde eu vou explicar sobre as 4 teorias da escatologia. Vou dar uma dica. Pega a sua caneta aí, por favor, para terminar em 1 minuto a ministração de hoje. Uma dica eu posso te dar. Eu quero que você escreva aí. Essas 4 teorias da teologia, isso eu posso te falar hoje, nessa ministração ainda. Na próxima ministração, na próxima parte, eu vou te explicar que Apocalipse capítulo 20, que fala sobre os 1000 anos, que é o milênio, criou-se uma teologia com 4 teorias. Amilenista, pré-milenista, antes do milênio, pré-milenista, pós-milenista, ou seja, depois do milênio, e dispensacionalista, os que creem no dia atual. Interessante, hein? Olha como que é as coisas. Apocalipse 20 está em todas as Bíblias, independente da versão que você pegar, vai estar em todas as Bíblias, Apocalipse 20, em todas. Mas Apocalipse 20, pela teologia, se ramificou em 4 teorias escatológicas. Faz assim, amilenista, pré-milenista, pós-milenista, dispensacionalista. Na próxima parte eu vou te mostrar e te explicar o que é isso. E qual que nós somos dessas 4 aí. Se é que pode dizer que somos, né? Porque a teologia, ela chegou numa área, ou numa parte, ou num nível de denominar ou julgar as pessoas pelo modo que eles crê. A Bíblia não é uma só para todos? A teologia chegou num nível de denominar o que você é pelo que você crê. Não perca a próxima parte, tá? Onde eu vou falar sobre essas 4 teorias da escatologia. Amilenista, pré-milenista, pós-milenista, pós-milênio. Milenista quer dizer milênio, vem de 1000. Eu não li sobre os 1000 anos? Amilenista, pré-milenista, pós-milênio, pós-milenista ou dispensacionalista. Na próxima parte. Graça e paz e obrigado por terem me suportado e me assistido em nome de Jesus. Até domingo. Graça e paz com uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Bem bonito, bem forte ao Senhor. Graça e paz. Até a próxima.